Olá, eu sou a Luca Liri e hoje eu vim aqui para ter uma conversa sobre óleos essenciais com vocês. Quero começar me apresentando bem brevemente. Eu sou uma eterna buscadora, sempre fui muito curiosa, principalmente sobre a existência, tanto a existência fora de nós quanto dentro de nós. Aos 15 anos eu comecei a dar aula de inglês e assim, eu quis logo me envolver, né, em estar com outras pessoas, em trabalhar, em poder fazer essa troca. Montei uma empresa cedo também, de tradução e comunicação, que eu tenho até hoje, inclusive. E eu fui me interessando cada vez mais pelo assunto de longevidade, que me levou para culinária, para nutrição funcional, para esportes. Então, eu flertei com fisiculturismo e powerlifting, né? Fui atleta por algum tempo, isso me ensinou muito, muito mesmo para essa vida. Eu fui estudar yoga. No yoga eu aprendi sobre Vedanta e Ayurveda. Fui estudar Ayurveda. E nesse meio tempo aí também gostei, já estudei café, já estudei chocolate, né, o cacau, na verdade, que a gente aprende a fazer o chocolate a partir da semente, né, do cacau. Enfim, tudo isso para falar da versatilidade das áreas que eu já trabalhei, já estudei, que eu gosto demais. E hoje eu foco essa minha busca nesse campo dos óleos essenciais. Então, eu me encantei, né, atendendo como terapeuta Ayurveda, eu me encantei com os óleos essenciais e o poder que eles têm, né? Eu conheci os óleos essenciais já há bastante tempo, mas quando eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, eu vi a diferença da potência deles por conta dessa pureza e por conta da origem desses óleos. Me encantei e hoje a minha dedicação de estudo é para os óleos e o meu trabalho é compartilhar esse conhecimento com quem quer usar em casa, quem quer compartilhar com seus entes queridos, seus amigos e quem quer também fazer disso o seu trabalho como eu faço. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. A gente vai falar sobre o que são os óleos essenciais, de onde eles vêm, como que eles funcionam. E eu quero acrescentar também aqui a origem dos óleos essenciais. Vamos falar um pouquinho sobre de onde eles vêm da natureza, mas e na história, né? Qual que é a história dos óleos essenciais? Então, quando a gente fala de aromaterapia, de óleos essenciais, é fácil, né, da gente sentir esse contato com a natureza. A gente já teve, mesmo provavelmente antes de você ter contato com os óleos essenciais em si, você já teve contato com flor, com uma planta aromática, com essa natureza ao seu redor e sentiu a presença desses aromas, né? A gente sabe o quanto que os aromas têm de presença na nossa vida, seja nos temperos, nas ervas, né? Frescas ou secas, a gente sente aquele aroma de planta e sente que tem algum benefício ali. Talvez você tenha já sentido as emoções, né, que os óleos essenciais nos proporcionam. Quando você sente o aroma de uma flor, isso te remete a uma experiência prazerosa, feliz. Na verdade, é o óleo essencial da planta que está chegando até você e fazendo essa transformação realmente química dentro de você, tá? Então, é sobre isso também que a gente vai falar. Então, o que são os óleos essenciais, de onde eles vêm e como eles funcionam? A gente sabe que não existem esforços desperdiçados na natureza, né? Seja a fragrância de uma flor, né? Ou então o perfume de um fruto, de uma laranja, ou mesmo o aroma das árvores, né? De pinheiros, por exemplo. Todos eles servem propósito específico, que é vital para a sobrevivência da planta. O que os nossos sentidos percebem como fragrância, como odor, esses cheiros, são, na verdade, compostos aromáticos voláteis. São moléculas orgânicas e elas servem uma série de fins, seja ela proteção, seja ela reprodução, regeneração, porque esses compostos, eles ajudam a planta a sobreviver, a viver, se reproduzir, também a afastar as pragas nocivas, a atrair herbívoros e insetos benéficos, como polinizadores, inclusive a se curar de infecções e de danos físicos. Hoje, a gente sabe que existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais, e eles têm diferentes aromas e então também diferentes benefícios para as plantas. Seja vindo de uma pétala de flor, seja vindo também da folha de uma planta,
É muito comum da casca de fruto, ou então das resinas das árvores. A gente sabe que esses compostos aromáticos voláteis, né, que se espalham pelo ar, estão todos à nossa volta na natureza. E eles são destilados para obter os óleos essenciais diretamente das fontes vegetais. Eles, então, são agentes, esses óleos, com múltiplas funções. Possuem usos quase que inesgotáveis, né, para o nosso bem-estar. Eles podem ser usados de modo aromático, né, inalando, também tópico na pele e alguns internamente, inclusive como flavorizante. E o que acontece? Para garantir o máximo poder de ação dos benefícios desses óleos, eles precisam então manter uma delicada proporção de componentes aromáticos que existem ali nesses óleos. E tudo isso varia, porque depende da hora do dia, ou a parte da planta que é colhida, depende da época do ano, depende do ciclo vital no momento da colheita, a localização geográfica e o clima onde essa planta cresceu, até mesmo o método e a duração do processo de destilação têm um impacto na qualidade. Por isso que é vital que os óleos essenciais venham de uma fonte confiável, com o compromisso não só de ser produzido sem adulteração, para serem puros, mas tem que observar os protocolos de produção, né? E como não existem mesmo esses esforços desperdiçados na natureza, também não podemos desperdiçar os esforços que nós fazemos conosco, com aqueles que a gente ama, para proporcionar o bem-estar, para proporcionar a saúde para a nossa família e para aqueles ao nosso redor. Então, esse esforço não deve ser desperdiçado. A gente tem que insistir na qualidade e insistir para que a gente possa obter, cada vez mais com o avanço da ciência, o melhor e mais puro óleo essencial. Então, vamos falar um pouquinho sobre as maneiras que a gente utiliza os óleos, né? Eu falei rapidamente ali durante o vídeo. A gente pode usar aromaticamente, inalando ou no difusor. A gente faz isso para abrir as vias respiratórias, para melhorar o humor, refrescar o ambiente. A gente pode usar topicamente, né? Massageando no local, como na planta dos pés, nos pulsos, na nuca, nas têmporas. A gente também pode saborizar a água, a gente pode ingerir alguns óleos essenciais sempre com selo CPTG, que é esse selo de pureza testada e garantida. A gente pode usar na bebida, num preparo de alimento, ou em alguns casos até em cápsulas. Qual a rapidez com que esses óleos funcionam? Você pode estar se perguntando. Ah, então, Lu, eu vou inalar o óleo, eu vou passar na pele. Como que é? Quanto tempo leva para fazer efeito? Em 22 segundos, as moléculas já alcançaram o cérebro. Em 2 minutos, elas vão para a corrente sanguínea. E em 20 minutos, já alcançaram todas as células do corpo. Mas você fala, mas como assim? Eu inalo e ela vai para a minha corrente sanguínea? É isso mesmo, tá? E eu vou explicar esse processo para vocês. Vamos então falar um pouquinho sobre a atuação dos óleos essenciais. Os aromas são como tudo nesse mundo, eles são feitos de moléculas e diferentes moléculas têm diferentes aromas. Então, quando você inala o perfume de uma rosa, na verdade você está inalando moléculas que a rosa solta no ar. Essas moléculas penetram então o seu nariz, né, o canal olfativo, e ficam presas à membrana olfativa. Essa membrana olfativa, ela contém nervos altamente especializados, com terminações que são chamados de receptores olfativos. E uma vez que esses nervos reconhecem a molécula de um determinado aroma, eles enviam um sinal. Esse sinal vai lá para o bulbo olfativo, que sinaliza então o córtex e o sistema límbico, causando a liberação de hormônios e outras substâncias químicas neurais. Você provavelmente já sabe que diferentes hormônios têm diferentes papéis no seu corpo. Então, esses hormônios e substâncias neuroquímicas, eles criam diferentes reações no corpo. Isso vai depender da relação que você tem, se você já teve uma experiência ou não. Então, se a rosa te lembra de romance, você vai ser inundado com pensamentos românticos. Então, a experiência passada, ela tem um papel importante também nessa compreensão. E a lavanda, por exemplo, se você sente que ela te provoca relaxamento, na verdade é porque o seu corpo ficou repleto de hormônios relaxantes. Então, na verdade, a aromaterapia, ela afeta o seu corpo de uma forma muito abrangente, uma forma holística. Os seus hormônios, as suas emoções,
todas as respostas de cura recebem influências benéficas. Então, ele trata corpo, mente e espírito. Então, é muito importante a gente entender que, na verdade, não é só um cheirinho, não é verdade? Vamos então agora falar um pouquinho, rapidamente, superficialmente, mas quero trazer para vocês um pouco sobre a origem dos óleos essenciais. A aromaterapia não é um fenômeno de nova era, tá? Os povos têm usado plantas, flores, ervas, os óleos aromáticos desde antes dos registros históricos. Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver como é antiga essa ciência, essa arte da terapia aromática. A evidência mais antiga de humanos usando planta de forma medicinal é de mais de 20 mil anos atrás. Essas pinturas, né, nas cavernas, lá no sudoeste da França, já retratava o uso, né, das ervas medicinais há muito tempo, tá? E 5 mil anos atrás, os antigos egípcios já usavam substâncias aromáticas como a mirra, o olíbano, a canela e o zimbro para incenso, para perfume e também medicinalmente, também com os remédios. Na década de 20, né, 1920, exploradores encontraram um frasco na tumba de Tutancâmon. E eles depois, o que eles acreditam é que era um perfume egípcio antigo. Tá? Era um jarro de perfume antigo na tumba de Tutancâmon. E quando eles abriram o frasco, eles relatam que ainda podiam sentir um aroma levemente doce. Depois eles descobriram que o conteúdo do frasco era olíbano e nardo. E os óleos aromáticos tiveram um grande uso pelos egípcios nos processos de mumificação. Os óleos eles eram usados no processo de embalsamento para preservar os cadáveres e afastar os maus odores da decomposição. Nessa mesma época, na China, também acontecia o uso dos óleos aromáticos. Naquela época, o imperador lendário, né, o Huangdi, ele era o lendário imperador amarelo, né, que escreveu o famoso livro clássico da medicina chinesa. Esse livro ele contém as propriedades e os usos medicinais de mais de 300 plantas diferentes. E esse livro ele continua sendo uma referência para os profissionais de medicina chinesa até hoje. E os chineses, eles foram os primeiros a expandir o uso de óleos em outras áreas da medicina, como na acupressão, acupuntura. Eles também difundiam os óleos aromáticos enquanto realizavam terapias corporais de massagem. E isso é uma prática popular até hoje, né? E lá na Grécia, em Roma, também teve muito o uso dos óleos aromáticos, de substâncias aromáticas, né? Os gregos e os romanos, eles eram simplesmente maníacos por substâncias aromáticas. Eles usavam os óleos aromáticos para fim de cura de doença, eles usavam também para o cuidado das casas, o cuidado corporal e também o próprio embelezamento. Hipócrates, que é o pai da medicina, né, conhecido como pai da medicina, ele acreditava fortemente no poder das massagens aromáticas e dos banhos aromáticos. Ele já orientava muito isso lá naquela época. Ele era um grande conhecedor do poder medicinal das plantas. Ele, inclusive, aconselhava queimar ervas aromáticas para combater a praga em Atenas. O Pedânio Dioscórides, esses nomes, né? Ele é um autor greco-romano, ele é considerado o fundador da farmacognosia, que é uma ciência antes mesmo da farmacologia. Ele escreveu uma coleção de 5 volumes, contendo um verdadeiro tesouro de informações sobre a cura pela aromaterapia, incluindo mais de 600 citações de diferentes remédios naturais. Muitas das receitas dele são, inclusive, usadas populares até hoje. Então, você imagina, né? Há tanto tempo atrás, ainda já se sabia, e isso ficou meio que escondido por muito tempo, né? E esse livro, né, o De Matéria Médica, ele é a principal fonte de informação sobre drogas medicinais entre o século I e o século XVIII. Então, se você parar para pensar, é bem recente até, né?
Por volta do ano 1000 depois de Cristo, os persas estavam fazendo grandes avanços, né, nas artes e nas ciências. E de lá a gente tem um famoso médico alquimista que é o Avicena. Ele também é considerado um dos pais da medicina, né? Tem gente que fala que o Hipócrates era o avô da medicina e que o Avicena era o pai da medicina. E o Avicena foi quem desenvolveu um método para destilar os óleos essenciais. E foi aí que a arte da aromaterapia, do jeito que a gente entende hoje, começou a tomar forma. Né? Bem parecido com o que é feito hoje nas destilarias. Né? Os destiladores modernos, lá no Oriente, continuam usando esse método do Avicena até hoje, com poucas variações. Olha só que lindo, né? A cena aqui de colocando as pétalas para fazer o óleo, né? E vamos pular um pouquinho então para 1910. Essa é uma história um pouco mais conhecida, né? Que muita gente acha que é aí que surgiu a aromaterapia, mas na verdade você vê como é mais antigo. 1910 foi quando o químico francês René Gattefossé ele estava trabalhando nos laboratórios da empresa de cosméticos da família, quando ele acidentalmente queimou a mão gravemente. E aí existem duas versões dessa história. Existe a versão hollywoodiana da história, que fala que no desespero, ele, né, por causa da dor, ele mergulhou a mão no primeiro recipiente com líquido que tinha ali por perto e que aconteceu de ser um balde ali de óleo essencial de lavanda. Né? E aí dizem que ele colocou lá e daí não teve bolha, não teve nada, ele ficou impressionado. Mas o que os relatos familiares, inclusive, falam é que, na verdade, ele só aplicou o óleo de lavanda na ferida porque ela não estava cicatrizando e infeccionou. E essa história, né, que é a história verdadeira, que eu também não conhecia, conheci faz pouco tempo, ela pode ser menos dramática, né? Menos hollywoodiana, mas foi um ponto de virada muito impactante para o Gattefossé, porque ele ficou impressionado de como a ferida dele cicatrizou bem e cicatrizou tão rapidamente depois da aplicação do óleo essencial de lavanda. Então, isso mudou, né? Aquele olhar de só cosmético. Olha como é importante, então, a escola francesa que surge aqui. Né? Porque a família dele tinha um laboratório da indústria de cosmético e ele começou a ver que o óleo ajudava também na cura. E as pesquisas atuais, né? Na verdade, antes de falar até das pesquisas, eu queria falar que a aromaterapia, então, permaneceu meio que nos bastidores, sem fazer muito barulho, enquanto a medicina baseada em evidências, né, que é a mais conhecida hoje no Ocidente, ganhou todos os holofotes. Mas hoje em dia, a aromaterapia tem ganhado mais atenção também. E as pesquisas atuais hoje já provam que existe muita ciência séria, né, envolvida nos remédios antigos e que as plantas possuem, né, esse poder de cura. Hoje é um poder de cura muito poderosa mesmo. E atualmente a aromaterapia é usada em clínicas, né, em hospitais, nos produtos de beleza, nos ambientes de trabalho, né, em todo o mundo. Então, a aromaterapia, ela não venceu só o teste do tempo, né? Você vê, ela existe há quanto tempo? Mas ela venceu também o teste da pesquisa, mostrando a eficácia e a importância dela, não é verdade? Não só no cosmético, como muita gente ainda, por falta de conhecimento, né, ainda acha que os óleos essenciais são só um cheirinho, é aquilo que deixa talvez a pele mais bonita, né, que deixa o ambiente mais agradável, isso é verdade também. Mas a aromaterapia, os óleos essenciais, estão muito além disso. E é bom lembrar que eles estão presentes no nosso ambiente. Olha aqui, os aromas que a gente sente na cozinha, não é? O quanto que eles nos aproximam e nos trazem essas emoções de afeto, né, de conforto. O quanto que eles também nos estimulam e trazem essa vivacidade na nossa vida. Não é verdade? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouquinho mais de conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês mandem aqui suas perguntas e mandem as suas sugestões para as próximas aulas e eu espero encontrar vocês aqui em breve.